Sejam bem-vindos a mais um episódio do ByCast, o podcast da Byco que falamos de empreendedorismo, gestão, avaliação de empresa e, claro, compra e venda de negócio. E hoje o episódio está mais que especial porque nós vamos receber uma empreendedora que, além de ser Forbes Under 30, ela fundou e é atual CEO da Radar Fit. Com vocês, Jade Filizola. Jade, seja muito bem-vinda. Primeiramente, obrigado por ter aceitado o convite de vir contar a sua história, contar um pouco da sua jornada aqui para os nossos ouvintes. E é uma grande honra te receber aqui. Rafa, a honra é toda minha. Inclusive, eu queria que fosse uma entrevista minha com você para aprender muito com vocês, porque eu tenho uma admiração enorme por você e pela sua empresa. Venho acompanhando o crescimento, assim, que sucesso, inclusive. Parabéns e muito obrigada. Estou super feliz de ter sido uma das suas convidadas. Muito obrigada. É o árduo caminho do empreendedorismo que a gente vai compartilhar aqui, porque é muito bonito, muito romântico, mas a parte do desafio, a parte das renúncias que os empreendedores fazem para construir empresas com valuations tão grandes, é algo que a gente precisa trazer com mais clareza, com mais propriedade para os novos empreendedores e para as pessoas que pensam em fazer M&A e passar por rodadas. Mas, Jade, então vamos lá. Conta para a gente a concepção da Radar Fit. Quando que ela surge? Qual que é a sacada que vocês têm? E o que vocês viram aí de oportunidade de mercado? Bom, a jornada da Radar Fit, ela na verdade começou em 2017, né? Uma jornada cheia de altos e baixos. Ela começou... hoje somos 3 sócias, né? Eu, Tati e Jennifer. Mas no início começou comigo e com a Jennifer em 2017, com capital próprio nosso. E a gente começou com um modelo de negócio totalmente diferente. Era um marketplace de produtos e serviços de bem-estar. Só que a gente... Bom, a gente chama de pivotar, mas na verdade a gente teve um fracasso, né? 90 graus. Então, isso ninguém conta. Essa parte ninguém conta, né? Tem uma palavrinha bonita que a gente aprendeu no meio do caminho. A gente pivotou. Na verdade, a gente quebrou a empresa, né? Logo no primeiro ano. Deu muito errado o modelo de negócio. Mas foi um aprendizado legal. Nós 3 sócias, né? Todas nós já tínhamos empreendido antes, mas em negócios e setores totalmente diferentes, né? E aí, quando a gente começou com a Radar Fit, na época, a gente não sabia o que era uma startup, nenhuma tinha... E foi bem na época do boom, né? O 2017, onde que as coisas começam a ficar mais afloradas. Foi mesmo. Bem lembrado. E foi, inclusive, quando a gente quebrou, né, esse primeiro modelo de negócio, no finalzinho ali de 2017, que um amigo meu me indicou um programa que chamava Lemonade, um programa de pré-aceleração de startups. Você já ouviu falar desse programa? Já, a gente participou em 2020. Ah, é verdade, vocês participaram, 2020. Gente. Um baita aprendizado, né? Super. Nossa, você começa a ter que ver que o cliente, de fato, é o foco, né? Você começa a ter uma cabeça de negócio para tecnologia, né? Porque eu acho que empreender com viés de tecnologia, ele tem alguns desafios a mais, né? Porque são soluções que nunca foram testadas no mercado antes. Então, basicamente, você joga para o mercado e quem vai te dizer é o seu consumidor, o seu cliente, o seu usuário, se aquilo funciona ou não. E é um tapa atrás do outro, né? Então, como que aconteceu? A gente entrou no Lemonade, fomos por essa pré-aceleração. Não sei nem como é que eles aceitaram a gente, porque era, assim, patética a nossa apresentação. Estávamos, já assim... reconheceram talento de longe. Não sei deixa como. De modesta. Mas aí a gente entrou exatamente com esse modelo de negócios falido, porque... a gente ainda não tinha criado e vislumbrado esse modelo de negócio atual da Radar Fit. Lá nós encontramos a Tati, que hoje também é a nossa sócia e cofundadora da Radar Fit. Então, ela estava com uma outra startup lá. Foi uma trajetória bem legal dela também, porque ela ganhou, inclusive, esse programa com a startup dela, foi para Brasília, vendeu, voltou e aí se tornou sócia da Radar Fit. Isso é uma história em paralelo. Então, bem legal. Você conhece nessa aceleração a sua terceira sócia que está com vocês até hoje. Exatamente. E aí lá a gente começou a olhar MVP, tamanho de mercado, validar a solução, precificação, enfim. E ainda na tentativa de salvar o nosso marketplace, né? Porque a gente estava muito apegado, principalmente porque a gente colocou capital próprio, a gente falou, cara, vamos gamificar esse marketplace. Vamos fazer um desafio de saúde de 7 dias.
dias. Já não tínhamos mais capital para tentar contratar qualquer empresa de tecnologia, que inclusive foi uma das nossas falhas, né? Terceirizar tecnologia no início da empresa. Né? Exatamente, uma falha horrível que a gente cometeu e que vários falavam pra gente não fazer e a gente fez mesmo assim, e aprendemos na prática. E ali a gente resolveu fazer um desafio e a gente tinha que fazer pelo WhatsApp mesmo, não tinha tecnologia, então a gente criou um desafio de 7 dias. A gente mandava missões saudáveis para as pessoas fazerem e a gente tirava assim do Google mesmo. Isso foi 2018? Inicinho de 2018, ali no batch, nossa, não me lembro mais esse batch do Lemonade, mas foi assim, na virada de 2017 para 2018, certo. Quando a gente tinha pivotado, né, e entrado para o Lemonade para tentar salvar a empresa e entender o que era uma startup. Foi ali que a gente começou a entender o que era essa configuração de negócio que a gente estava tentando executar ali na época. Bom, enfim, então nós fomos ali para o Lemonade e criamos essa gamificação na tentativa de salvar, né, o marketplace, porque ninguém consumia dentro do nosso site, a gente tinha conseguido parceiros, né, educadores físicos, nutricionistas, lojas de produtos de suplementos fitness, artigos esportivos, enfim, mas a gente não tinha consumidores, né, era um mercado, inclusive um oceano vermelho, que precisava de muito capital para a gente conseguir tracionar nele. A educação desse mercado é muito cara. É muito caro, exatamente. E o mercado B2C, que também é extremamente caro, né? Porque é um mercado que você vai direto para o usuário final e você precisa investir muito em marketing para você conseguir competir, principalmente com os gigantes que já existiam na época. E a gente não tinha mapeado concorrente, outra falha nossa que a gente fez no início do negócio. Bom, então, dali a gente começou a fazer esse desafio na tentativa de salvar e a gente criamos um Google Forms mesmo, pedimos para os amigos e familiares divulgarem, desafio 7 dias como é que era? Desafio 7 dias da Radar Fit, bem-estar e fitness em 7 dias. Era bem chulo, assim. E aí a gente mandava para... E aí, assim, foi uma loucura, porque em 24 horas tínhamos 5 mil inscritos no nosso Google Forms. 5 mil inscritos? 5 mil, de 13 diferentes estados do país. Naquela época tinha muito grupo de WhatsApp, sim, né? Que você podia compartilhar, enfim. Então aquilo viralizou. Inclusive a gente cortou o Google Forms, né? A gente tirou o link, porque senão as pessoas iam continuar inscrevendo ali. E a gente dividiu essas 5 mil pessoas em grupos de 60 pessoas. Na época era o que a gente ia conseguir operacionalizar ali. E a gente acordava de manhã e mandava, olha, mandem uma missão, mandem um vídeo fazendo uma caminhada de 15 minutos, um vídeo se hidratando, uma foto do seu prato de alimentação saudável. Certo. Porque... Sempre instigando uma competição saudável entre esses grupos de 60 pessoas que vocês dividiram. Exatamente. E as pessoas, a cada missão que eles faziam, né, de hábitos saudáveis, eles ganhavam 10 pontos. Essas 5 mil pessoas, a gente teve um engajamento de 90% delas durante esses 7 dias. A gente tinha uma média de 1.000 mídias por hora no grupo de WhatsApp. Era, assim, uma loucura. Porque a gente não tinha criado uma estrutura de gamificação. A gente tinha feito algo muito solto. Então, no final das contas, quando alguém perguntava quantos pontos eu tenho, eu chutava 1.000. Porque a gente já não conseguia mais acompanhar em planilha. Foram 7 dias insanos. E qual que era o objetivo final, né? Quando você ganhava no primeiro lugar ali, né, do ranking do seu grupo, que a gente já nem conseguia mais contabilizar quantos pontos cada um tinha, a gente tinha virado uma zona, você ganhava 50% de desconto em qualquer aquisição de produto ou serviço dentro do nosso marketplace. Que sacada legal. Então, você gera o desejo e a competição para que eles fiquem melhores, e os que se destacam, você faz ali uma parceria com os produtos, com as fábricas, né, com as marcas Exato. de produtos, e você consegue trazer ali um benefício para essas pessoas. Então, mas não deu certo. Não deu certo? Foi mais uma falha que aconteceu. Quando deu o final, assim, do desafio, a gente falou, nossa, arrasamos, né? Agora a gente vai conseguir ter um volume enorme. Porque agora o marketplace geramos tráfego, geramos público. A gente não teve sequer consumo dentro do nosso site. Mas nenhum. Nada. Você tá brincando? Nada. A gente ficou desesperada, assim, dia assim, passar a noite chorando, porque a gente falou, cara, não é possível. Isso o Instagram não mostra, viu, gente? O árduo do empreendedor que tá ali fazendo a veia pegar mesmo do Exato. negócio.
foi triste pra gente, viu? Então, 2018 para 2019, vocês já começam essa mudança para esse modelo que a priori iria dar certo, mas ele não pega do modo que vocês gostariam. Não pegou do modo. Mas o que aconteceu? No dia seguinte, as pessoas começaram a falar, quando é o próximo? Posso indicar meu namorado, minha namorada, familiares, etc. E a gente falou, cara, isso aqui é um negócio. Não sabemos como ainda, mas isso aqui é um negócio. E aí foi quando, com este modelo de negócio, a gente foi para a Startup Farm, que inclusive foi um dos nossos primeiros investidores, que aí gera uma aceleração em São Paulo. Lá, no Lemonade, a gente não ganhou, a gente ficou no 5º lugar, né? Mas a gente saiu de lá ainda com o modelo não pronto, né? E a gente foi para São Paulo e aí o jogo virou mais rápido. A gente já chegou com um produto, mas sem saber como envelopar ele. Uhum. Então, tinha um produto, mas a gente não sabia como envelopar. A princípio, seria um produto B2C, que era uma gamificação de hábitos saudáveis ali para pessoas físicas poderem comprar uma assinatura. Sem tecnologia ainda, né? A gente estava tentando prototipar aquilo em formato de site. Foi quando a Tati veio e começou a fazer todo esse desenvolvimento de transformar o MVP em uma tecnologia robusta, né? Em uma aplicação mesmo. Em uma aplicação mesmo, em um aplicativo. E eu e a Jennifer tentando trabalhar como é que a gente conseguiria envelopar aquilo num processo comercial mesmo de aprendizado. Acontece que lá, nessa ida para São Paulo, a gente continuou com a nossa base ativa. E aquilo foi virando 10 mil pessoas, 15 mil pessoas e continuava tão insano quanto. E lá a gente modelou o nosso negócio para o B2B, porque um dos patrocinadores, né, era o Banco do Brasil. E eles tiveram interesse em contratar isso para os seus colaboradores. Foi ali que a gente teve uma virada de chave. Uhum. Será que a gente não pode contratar isso para os nossos colaboradores em formato de benefício? Enfim, a gente, fechou. Vai ser isso. Eu vou vender minha solução para uma empresa e ela distribui na base dela, que ela já tem volume condensado. Exatamente. E aí, a gente virou a chave para o B2B, porque ali era um programa longo ali de aceleração e a gente precisava ter uma operação de bootstrapping, né? A gente precisava se pagar ali. Já, assim, zeradas, eu e a Jennifer, a Tati voltando, né? E se reconstituindo em Belo Horizonte. A gente ali em São Paulo ainda, mas ela já como sócia, tanto que no final do evento ela foi lá, no dia final de São Paulo, ela foi lá, nós fomos no evento juntas. E ali a gente ganhou o prêmio de melhor startup. Meses depois a gente conseguiu trazer a Farm como a nossa primeira investidora, né? Já com cash mesmo? Já com cash ou mesmo. Smart Money? Não, cash. Foi um investimento de 150 mil na época. Que ótimo. Foi o primeiro investimento que a gente teve e a gente trouxe também, naquela época, investimento de familiares, né? Então a gente juntou, junto com o da Farm, um pool de familiares e fizemos uma primeira rodada, que na época a gente também não sabia o que era rodada. A gente estava aprendendo, fazendo e aprendendo. Fomos ter o primeiro papo de valuation, de equity, enfim, entender acordo de acionistas. Foi um aprendizado legal. Eu fico feliz de ter sido um primeiro aprendizado com a Farm, porque eles foram muito parceiros, né? A aceleradora, ela tem muito esse intuito educacional. Então, apesar de ser um jogo em que, quando se assina o contrato, todos ficam no mesmo barco, enquanto não se assina o contrato de investimento, ainda é um jogo de negociação e cada um ainda está olhando para sua parte, né? No caso da Farm foi muito legal porque ele foi, especialmente o Alan, né, da Startup Farm, ele tinha muito um intuito educativo daquele processo com a gente. Então a gente aprendeu muita coisa ali, a gente evitou de comer muita mosca. Basicamente é isso. E aquilo nos deixou prontas, né, para as próximas rodadas que a gente veio a ter. E ali a gente modelou para o B2B, só que aí a gente começou a ter um foco em solução. Hoje, a Radar Fit ela é uma health tech e a gente tem como solução um super app de saúde gamificado. Então, hoje, os usuários eles fazem um download, eles passam por uma anamnese de saúde. Uhum. Isso tudo o aplicativo faz. Tudo o aplicativo faz. Tecnologia própria. Somos case de sucesso da AWS em engajamento e tecnologia de inteligência artificial de saúde. Inclusive, a gente estava num evento hoje mais cedo deles, como um dos cases, junto com outras empresas como Localize, Hotmart lá, que são baita parceiros nossos também. E ali a gente criou, então, esse nosso super app de saúde gamificado. O que é? A gente entrega uma ferramenta de saúde com a gamificação como o componente para engajar as pessoas a fazerem os hábitos saudáveis. Só que hoje a gente vai além. Então, o usuário ele faz o download do aplicativo, passa por essa anamnese, se possui doença crônica, idade, altura, peso, gênero.
qual que é o objetivo que ele tem, se é saúde e emagrecimento, saúde e fortalecimento ou manutenção de hábitos saudáveis, caso ele já tenha hábitos saudáveis. Cria um avatar 3D, que é a representação virtual dele dentro dessa gamificação de saúde. E a nossa inteligência artificial personaliza a rotina desse usuário com dietas, treinos, hidratações, meditações personalizadas para o perfil físico e objetivo final dele, em formato de missões saudáveis para eles realizarem. Então, a gente dá a dieta, ele comprova ali com uma foto do prato dele, ganha Fitcoins, que são moedas virtuais, para resgatar prêmios, ganha pontuações para participar de um ranking exclusivo da empresa e ainda participa de uma rede social de wellness da empresa também, óbvio, opcional, ele só posta o que ele quer ali dos hábitos saudáveis deles. Então, a gente hoje tem uma tecnologia de saúde bem robusta e um mecanismo de gamificação que se conversa e ali a recompensa começa a funcionar, porque ela tem uma lógica, né? Ela tem um storytelling ali para o usuário. Então, ele tem uma meta de prêmio que ele vai resgatar, que é um investimento nosso, o engajamento que a gente faz, e ele tem uma meta de resultado de saúde que ele quer ter também, bem interligados. Então, tem um storytelling bem legal dentro da tecnologia, dentro da jornada de saúde que a gente cria para esse usuário. Hoje, um usuário ativo nosso, ele faz 500 hábitos saudáveis por mês, registra 500 fotos de hábitos saudáveis por mês, ele interage ali com a gente 28 vezes por dia no aplicativo, fica uma média de mais de 40 minutos dentro do aplicativo. Então, a gente criou realmente algo muito robusto. Mas, assim, até a gente chegar nesse momento de robustez de tecnologia, foi bastante sofrido, porque a gente ia testando com os usuários, né? Então, exatamente, as nossas primeiras versões eram caóticas. E quando que vem essa virada, Jade? Porque é muito interessante quando você fala de hoje ter um modelo formatado, até em questão de veia de comercial e em veia de tecnologia, aquilo que é usuável, usabilidade muito aplicada ao usuário, porque muitos dos testes, às vezes, começaram com site, depois foi para um forms. Até ir chegando a isso, eu queria que você contextualizasse em qual etapa o M&A começa a ser familiar aí para vocês. Sim. Então, a evolução da empresa, ela vem num paralelo com esse linguajar de M&A ao longo da evolução do negócio. Quando que vocês se encontram ali de uma forma que muda vocês de jogo? Acho que essa pergunta é legal porque dá para contar essa história em paralelo, né? A gente já teve várias empresas que nos abordaram, né? A gente não passou por um processo de M&A ainda. Isso faz parte da nossa estratégia hoje. A gente passou por várias outras rodadas depois dessa primeira. Sempre rodadas de investimento. Sempre rodadas de investimento. Venture Capital investindo na gente. Fizemos exit dos investidores anjo, demos retorno para eles. Isso é muito bom, né? Porque prova para o mercado que tem outras pessoas apostando e pagando pelo aquele prêmio. Exatamente. Eles assinaram eu acho que a rodada, ela assina o seu valuation, né? Basicamente, cada fundo ele tem uma métrica, um método diferente de análise de valuation, múltiplos diferentes, enfim. A sinergia é algo super intangível. Como que você precifica isso dentro de um laudo? Dados são intangíveis. O tempo que você investe na Radarfit, hoje a gente investiu milhões em tecnologia. A gente foi atrás de um caminho muito agressivo de realmente trazer um produto que fosse disruptivo e que fosse realmente uma tecnologia própria muito potente, escalável, né? Escala pura que a gente fala, que é realmente... Hoje a gente opera em 17 países. A gente tem mais de 700 mil vidas na nossa base. Então, assim... Nossa, que sucesso. Era o que a gente queria com a tecnologia. E, nesse momento, empresas... como a gente sempre foi para o B2B, isso acabou trazendo muito o olhar de empresas para a Radarfit. Como a gente sempre teve esse modelo de negócio B2B e fomos desenvolvendo e aprimorando a nossa solução com o olhar B2B, dashboard de resultados, um viés de ESG. E isso são insumos para o RH ter pessoas mais qualificadas, mais saudáveis dentro da equipe. Exato. Só que o que acontece? As empresas começaram a olhar para a gente e falar, poxa, eu posso colocar isso para o meu cliente. Então, empresas que falavam, se eu subsidiar a Radarfit para o meu cliente final, eu tenho redução de custos, eu tenho retenção de base, eu tenho multiplicação de base. Então, começaram empresas que antes eram nossas clientes, começaram a querer subsidiar a Radarfit para os seus clientes finais também. Porque a Radarfit tinha esse modelo de saúde e bem-estar corporativo, a empresa investe no colaborador, reduzindo riscos, aumentando performance. E essas empresas de determinados nichos, principalmente nichos de saúde, falaram, poxa, faz sentido. Então, nicho de saúde, bem-estar, começaram a ter um olhar para a Radarfit
muito numa pegada de isso funciona para os meus clientes também. E a gente começou, através dessa abordagem deles, a entender que a gente poderia aplicar a RadarFit, a solução em si, de diversas outras maneiras, além de só uma venda B2B. E ali a gente foi fazendo outras rodadas, tivemos empresas que tiveram conversas com interesses muito iniciantes ainda. A gente se sentia ainda despreparada para passar por um processo de M&A, não só despreparadas profissionalmente, né? Porque a gente ainda não sentia que a gente tinha bagagem suficiente para negociações como essa, e é uma virada de chave de tomada de decisão, inclusive para a vida pessoal de todas nós, né? Porque, enquanto sócios. Cria um grau de ansiedade muito grande nas pessoas que estão passando por um processo desse, expectativa. O mercado é algo que ele vai ditar valor. Então, se o mercado muda ou não, o que isso vai trazer para dentro do meu negócio, consequentemente para o meu valuation? Será que eu vou continuar com aquela ideia inicial ou não? Então, são várias variáveis que você tem que administrar sem ter o controle delas. Isso que é o bizarro em um processo, mas, ao mesmo tempo, é uma grande oportunidade, porque se der certo, né, a empresa... Fora que vocês sabem disso melhor do que a gente, mas quando uma empresa ela faz esse primeiro approach, ela tem um olhar e um desejo muito diferente para o seu negócio do que o que você originalmente teve ali na sua trajetória dirigindo o negócio, né? Porque a empresa ela tem um olhar de vou aplicar para X objetivo, né? Que geralmente não é o mesmo objetivo pelo qual você criou a empresa. Então, a gente teve um processo de desapego ali com a RadarFit nas primeiras conversas. Elas foram importantes, porque a gente começou a abrir a cabeça de, poxa, isso aqui não é só uma corrida para o IPO, né? Então, assim, IPO é uma coisa de longuíssimo prazo, extremamente desgastante, diversas outras rodadas, muito caixa, muito emocional para isso, e muita diluição no meio do caminho, né? Porque você vai chegar lá, assim, quase zerada, vai valer a pena, mas você vai chegar quase zerada e tem muito estresse no meio do caminho e os riscos, eles continuam, né? Quanto mais tempo você vai num caminho extremamente arriscado, maior é o seu risco e maiores são as chances de dar errado também no meio do caminho. Então, a gente começou a falar, cara, como que a gente pode potencializar o crescimento da empresa, ainda estando de alguma forma dentro dela, né? Porque o M&A, a gente começou a entender nessas primeiras conversas que ela não era... te entreguei um beijo, tchau, né? Porque a gente tinha, né, essa cabeça de antes de qualquer conversa... Bendita a chave aqui, toma a chave, é seu. E ai, vou embora, né? A porta se fechou pra mim. E nessas primeiras conversas foi legal, porque a gente começou a ter um aprendizado, né, de que não é assim, pelo contrário, existe inclusive um trajeto, né, penoso ali, trabalhoso ali, até que você realmente se desvincule da empresa, ou não, você pode se manter dentro da empresa, em um cargo dentro da empresa. Então, a gente começou a aprender. É claro que o fato da gente ter feito 4 rodadas na RadarFit ajudou bastante a gente a ter maturidade, entender o mercado. A gente passou pela pandemia, depois a gente passou por essa onda de mudança do mercado também. A pandemia, ela foi um fator propulsor para o seu negócio ou dificultou ali o acesso? A gente achou que a gente ia quebrar na pandemia, né? A gente falou, poxa, a gente estava numa crescente muito legal. A gente falou, cara, agora ferrou. Agora que a gente tinha dado uma guinada, break-evando, começando a ter um multiplicador ali de base, tudo que a gente queria, em tecnologia chegando no ponto. Só que foi o contrário, né? A gente ficou com muito medo, porque era um momento de incerteza, mas foi o contrário. A pandemia, ela achatou a curva de aprendizado em termos de consciência de importância de saúde dentro das companhias. Várias outras empresas que tinham, sei lá, um pé de academia, enfim, não conseguiam mais oferecer aquilo, né? Porque estava tudo fechado. E a tecnologia começou a ser o único recurso disponível para as empresas. Então, deu uma guinada, assim, muito importante para a gente em termos de faturamento, de base, de escala. A gente estava numa fase de tração, a gente começou a entrar numa fase de escala. Então, assim, a gente cresceu rápido até demais nessa época. A gente teve um pouco de descontrole ali no sentido de, putz, crescemos muito, tem que crescer time, e aí a gente começa aquela bagunça, aquela dor do crescimento também. Exatamente. A empresa cresceu mais rápido do que nós 3 enquanto profissionais, né? Porque chega um momento que a gente fica, cara, não sou mais tão capaz de fazer isso aqui, preciso pegar encontrar alguém que seja melhor do que eu para essa posição. Então, foram processos de aprendizado ali, mas foi um momento muito importante de crescimento. A pandemia realmente foi uma virada de chave importante. E você toca num ponto muito importante, porque ainda mais o seu cargo, que é um cargo mais de gestão, um cargo que você tem que estar olhando para fora, captando investimento e, ao mesmo tempo, entendendo se a equipe está entregando aquilo que você está vendendo para o mercado, começa, então, a ter uma maturidade, assim, a ser
intrínseca no mercado de uma forma muito rápida. Porque a ponto do CEO chegar nesse nível de falar, eu preciso contratar pessoas melhores para dentro, é uma virada de chave para o negócio imensa. É aí que o negócio começa a crescer, começa a entregar resultado bem maior. E como a gente trabalha com muito valuation, a gente percebe que a maioria desses CEOs, dessas pessoas que estão à frente de empresas e não conseguem entender isso, tendem a ir ruir no negócio. Porque o ego vai tomando conta, eu sou melhor, eu que fundei, então eu sei, não sabe nada, gente. O negócio tem que ser, quanto mais aberto, mais pessoas boas trabalhando, melhor a chance de você ter uma entrega melhor e, consequentemente, um valuation maior. E é muito legal ouvir isso de você, né? Ou seja, eu entendi que isso estava acontecendo e vamos criar algo muito grande juntos, que é o objetivo de grandes companhias. E foi assim, eu acho que de várias falhas que a gente teve, essa nunca foi uma delas, né? A gente entendeu isso muito rapidamente, não só eu, como Jennifer e Tati também, a gente começou a entender isso muito rapidamente, falar... A gente precisa de lideranças para times, segregar times. Porque antes era uma sala, mais 5 pessoas aqui na mesa. Tá montada a empresa e vamos embora. 10 pessoas, mas ainda conheço todo mundo. 20 pessoas, um pouco de caos, mas ainda consigo controlar. Dobra o tamanho. Aí você vai para 40 pessoas, fala assim, agora já não dá mais. Já não sou mais capaz de vários pontos aqui. E ali a gente começa a trazer essa maturidade de time, de gestão, de pessoas. Das camadas, né? Quem reporta quem? Como que ficam reuniões internas, externas? E exatamente o que você falou. A gente começou a sentir um crescimento da empresa mais perene, mais consistente, com menos falhas, com menos atritos e mais agressivo do que quando estávamos tentando, né, fazer um controle de tudo ali. Então, foi legal e a gente aprende muito com a equipe, independente, inclusive, hoje, do nível, né, se é um júnior, se é um pleno, se é um sênior. Hoje tem gente que está à frente da operação, de uma operação que nós não estamos mais à frente no dia a dia, a gente aprende com eles. Eu acho que é isso que não dá para perder. Você também não pode perder essa necessidade de ter um contato constante para olhar para dentro do negócio, porque chega um momento que você começa a olhar só para fora, né? Você esquece de olhar para dentro do negócio e de repente você começa a perder várias oportunidades ali de expandir o negócio, de novos produtos, de aumentar a precificação, novos talentos, ou de ver que tem alguma coisa que está errada que você tem que cortar ali imediatamente também. Não só pessoas, mas também features, né? Alguma precificação que você fez para cima demais também. Então ali é importante você olhar para dentro constantemente, porque chega esse momento que a gente fala assim, agora eu vou olhar para fora, cabeça estratégica, etc. Mas a estratégia está muito dentro da empresa também. Exatamente. Essa dualidade é o que difere empresas com potencial e empresas que têm ali uma largada talvez assertiva, mas que não entendem que é um jogo duo a todo momento. Para dentro, está entregando. Para fora, deixa eu vender a ideia, captar mais recurso, trazer mais pessoas melhores para que a gente tenha mais resultado. Jade, me conta um pouquinho, né, do maior desafio que vocês têm. Por mais que esse percurso, como toda empresa nascente, ela vai ter ali altos e baixos, uma intensidade muito grande e tem que ter estômago para segurar. Tem que ter. Porque ao mesmo tempo que você está muito bem, você começa a perder tudo numa velocidade muito alta. Ao mesmo tempo que o mercado reage positivamente, o mercado não quer pagar. Você fala, poxa, mas estão gostando e não estão pagando? Que incongruência que é essa? O que está acontecendo? Mas tirando assim esse percalço do dia a dia do empreendedor, que vai ser essa volatilidade de humor e até mesmo de temperatura do negócio, o que foi assim um momento cheque para você nesses últimos 12 meses, que é um ano que tem trazido muitos desafios, mas muitas oportunidades também de formas intensas? Olha, eu acho que um momento cheque que a gente teve foi o último balanço recente do mercado, né? A gente teve um momento em que criou-se a bolha das startups lá fora, nos Estados Unidos, né? Isso evidentemente derramou para cá, porque assim, o Brasil é o seguinte, né? A gente passou por 4 rodadas, private equity, enfim. A gente é muito parceiro dos nossos dos venture capital, aliás, a gente é muito parceiro dos nossos investidores. Eles são assim, aliás, eles são muito parceiros da gente, eles são caras que a gente aprendeu demais com eles, que protegem o negócio junto com a gente, que abrem portas em diversos lugares. Então, a gente escolheu muito bem os nossos investidores. A gente sempre mirou ali, não só para a sinergia, mas quem é que está gerindo aquele fundo, quem é que vai estar com a gente no dia a dia. Que portas que vão abrir. Que portas que vão abrir. Mas, ao mesmo tempo,
é um jogo de dois lados, né? Tem um lado de quem está comprando, seja por investimento ou seja por um M&A, né? Participação da empresa. Tem um lado da empresa também. E no Brasil, não foge disso, né? A gente conversou com diversos fundos ali que era assim... Preciso arriscar, mas não vou arriscar. É sempre uma tentativa constante de minimizar riscos no mercado que é de risco, né? Onde você tem um ganho agressivo. Isso pela taxa de juros que a gente vive. Exatamente. Então, você tem um ganho, você quer um ganho agressivo, mas você não quer se arriscar para conseguir aquele futuro ganho, né? Assim, você reza pela chuva, mas não quer se molhar, né? Então, isso é algo que deixou a gente bastante desgastada nessas rodadas e que a gente conseguiu trabalhar muito bem a escolha dos fundos, né? Um fundo que queira crescer agressivamente, que queira ver a Radar Fit crescendo agressivamente, que entenda os riscos que a gente vai tomar, sempre riscos calculados, né? E que são fundos que podem abrir portas para novos caminhos da Radar Fit. Então, hoje, o M&A ele é uma estratégia do nosso roadmap. Obviamente, não para esse exato momento, ainda tem uma maturação que a gente quer ter ainda maior de empresa para levar a Radar Fit para um porte muito acima do porte que a gente está hoje. E ali, sim, a gente ter uma boa negociação de valuation mesmo. Mas no meio do caminho isso se tornou uma oportunidade porque a gente começou a abrir os olhos e falar assim, cara, dá pra gente crescer de outras formas também. A gente não precisa só ficar fazendo rodadas e rodadas e rodadas, né? Existe uma forma de você crescer se unindo a uma empresa e buscando uma expansão quase que imediata. Claro que existe todo um processo, né, de integração. Tem uma aliança estratégica, sim. Isso tem acontecido cada vez mais, as alianças, porque o M&A, ele é danoso até para quem compra, porque é um processo de aquisição, um processo que vai mexer na parte jurídica, na parte pessoal, na parte organizacional, na parte de estrutura. Cultura, né? Tudo. Então, eu comprei parte da Radar, e aí? Eles ainda têm a cultura deles ou eu, que sou uma empresa talvez maior, vou trazer uma cultura um pouco diferente? E como que isso fica na cabeça do colaborador? Como que isso fica para o mercado? Então, o M&A, ele traz aí esses vários elementos que são colocados no tabuleiro, se mal encaixados, podem fazer com que as coisas não perpetuem pelo tempo que é desejado. Diferente de um VC, de um private, por exemplo, que é o dinheiro. Com isso, você mitiga erro, porque o dinheiro está com você e você, em cima do seu planejamento estratégico, tenta entregar aquele plano que foi criado. Mas por que eu toquei nesse ponto da aliança estratégica? Porque tem sido cada vez mais usado para as empresas essa manobra que o M&A, por si, ele mexe no topo da estratégia da empresa, mas com várias camadas. A aliança, então, ela vem a ponto de você não precisa entrar em quadro social, você não precisa trazer tudo aquilo, mas vamos, então, criar aqui uma avenida de vendas que vai trazer X milhões a mais de faturamento para a empresa e nesse pedaço aqui eu sou seu sócio. E aí você começa a ver que, além de ser mais fácil, é mais rápido e menos danoso. Para o M&A como um todo, a empresa vai valer mais, porque ela é parceira, ela tem uma aliança com aquele outro player e isso, para o todo, tende a ser valorado. Então, é uma visão muito legal quando você pensa você vê que o M&A convencional ele é danoso, mas não fecha as portas para as outras possibilidades que possam vir. É verdade. E, assim, apesar de nós não termos ainda feito um processo de M&A, a gente criou uma estratégia de canais de parceria que vem trazendo para a gente um crescimento muito importante nesse ano de 2023, que é entrar na base de empresas que estão consagradas já no mercado, implantar a nossa tecnologia lá dentro. Então, a gente escala usuários, a gente escala empresas, clientes. Então, empresas subsidiando a gente para os clientes deles, né? E ali a gente consegue fortalecer com diferencial competitivo essas empresas, trazer retenção, trabalhar valor o valor final ali de percepção do cliente e, ao mesmo tempo, escalar o crescimento da companhia da Radar Fit também. Então, obviamente, não são empresas que de jeito nenhum estão em processo de M&A com a Radar Fit, nem nunca fizeram propostas, mas que nessas parcerias estratégicas a gente vem conseguindo entender o peso e a importância que isso tem e o quanto um M&A futuro nesse sentido vai ser ainda mais potencializador, né? Já que a gente já vem vivendo parcerias que vêm gerando crescimentos muito interessantes para a companhia. E muitas das vezes começa assim, começa uma coisa mais incipiente, uma coisa mais tímida, uma coisa mais nesse nível de vamos fazer uma parceria, e quando a empresa vai crescendo a ponto de esbarrar talvez uma grande de mercado, é onde que de forma natural o M&A começa a acontecer. Isso é muito importante porque o M&A ele é uma parceria. Então,
se você tem essa parceria já estabelecida com essa pessoa, mesmo que seja apenas num viés comercial ou num viés de cashback, indiferente da estratégia que é criada, mas já é ali uma conversa, já é um dia a dia que ambos já vão se conhecendo. E a gente tem vários casos de empresas que se unem ou passam por processos como esse, que são parceiros ali trazendo a própria base. Um caminho de intimidade, né? De criação de intimidade. Que você não chega casando, né? Primeiro você vai conhecer, depois você namora. E o M&A é muito isso, por isso que é um processo moroso. Então, para fazer um M&A, eu me lembro que quando a gente fez o M&A, o Banco BMG comprou a Araújo Fontes, que é uma das maiores boutiques do país, e a Araújo Fontes faz esse investimento através desse fundo que eles criam. Uhum. Aí, por fim, a gente já viu brincando, duas empresas de M&A demorando 8 meses para fazer um processo, mas são vários detalhes e a gente entende que o tempo é muito diferente. Esse processo como um todo, eles vão ter várias variáveis ali, você tem que ter paciência, você tem que contar com que aquilo que você está vendendo, de fato, vai ser entregue, e começa ali a se estender. Por isso que é um namoro até chegar ali numa assinatura e oficializar aquele intuito ao mercado. Tem que ser um processo muito consciente, né? Tô aprendendo aqui com você, mas tem que ser um processo muito consciente. Eu acho que o tempo, ele é necessário para tomar essa consciência, né? Exato. Musculatura, tempo, a estratégia, o que vocês esperam. Esse é um ponto muito importante, porque o M&A feito apenas por dinheiro é onde que tende a fracassar. E onde que muitas pessoas que têm baixa consciência, até do próprio negócio, começam, então, a buscar essas alternativas. Eu vou vender para ficar livre ou eu vou vender para salvar o meu negócio. Válvula de escape ali, né? O M&A não é isso, o M&A é crescimento, o M&A é um movimento estratégico do seu negócio para subir níveis, degraus e escada rolante. Você não vai subir um de cada vez, você já consegue alcançar patamares ali muito maiores se for feito da forma certa. E a primeira pergunta sempre é: qual o seu momento? Qual o momento da empresa? É um cansaço? E as pessoas têm muito esse preconceito, que acham que o cansaço está relacionado à idade. E não é. Às vezes o cara está ali ralando há 6, 7 anos, entregando mais do que deve, deixando família. Chega um momento que ele fala: cheguei no meu limite, até aqui eu vim sozinho. Uhum. Então, é muito importante essa consciência, o olhar para dentro dos sócios e entender que o CNPJ é uma mera extensão de CPFs. Então, olha para os CPFs primeiro, como que a gente está, como que a gente está reagindo. Isso vai refletir no CNPJ. Agora, com esse movimento, eu consigo trazer a minha trajetória de como que vai ser o meu melhor caminho para o M&A. E aí a gente tem várias possibilidades: uma venda parcial, uma venda total, uma aliança, uma captação de recursos, estrutura ali uma dívida para a empresa receber 5, 6 milhões. A gente alonga aquilo por 5 anos para o próprio caixa pagando aquele crescimento, mas tudo respeitando a origem. E é onde que muitos empreendedores se perdem nesse processo. Esquecem a origem, querem fazer algo que é diferente daquilo e lá na frente não conversa. E aí você não consegue bancar, né? É um processo perigoso, inclusive, né? Se for feito com as intenções erradas, é um processo perigoso. Perigoso por isso, porque se você está vendendo para o mercado que o seu negócio é excelente, tem muita expectativa, crescimentos árduos, possibilidade de geração de resultado, e aí você vende um sonho. Nós, empreendedores, vivemos o tempo inteiro vendendo sonhos para o mercado, sonhos para os colaboradores, o tempo inteiro é movendo esse sonho que está dentro do nosso coração. Só que, a partir do momento que você assina um negócio, um M&A, está validado que você vai crescer 20% ano que vem, um crescimento rápido. É meta, né? É meta. E aí, se você não entregou, prepara que vai tomar ou multa, ou pênalti de contrato, ou até saída, né? Dependendo de como ficou a sua estrutura de entrada daquele recurso. Esse ponto eu até acho ele ainda... esse ponto eu até acho ele ainda bem similar ao ponto de rodada, né? Porque quando você faz uma rodada, você faz baseado num BP e ali você tem meta de faturamento mensal, anual, seu valuation está amarrado ali nesse atingimento ou não atingimento, ou qual percentual de atingimento que você vai bater daquela meta se transforma numa meta. Mas, realmente, é algo que você assina e que você começa a precisar solidificar o seu sonho em números, né? É um trabalho bastante árduo, mas que eu acho que é extremamente necessário, porque um ponto positivo para a gente que a gente teve nessa jornada de rodadas foi que a gente conseguiu tomar muita consciência sobre direção de crescimento e tangibilizar esse crescimento
crescimento em números e sempre trabalhar numa empresa que fosse sustentável, né? Até porque algo que a gente sempre focou no início da Radar Fit era que a gente conseguisse sempre andar com as próprias pernas. A gente não precisasse ficar sempre correndo atrás de uma rodada. Eu vejo que muita gente hoje busca investimento, às vezes com o mesmo intuito de um M&A, né? Para não deixar a empresa ir pelo ralo, porque às vezes a empresa está numa fase difícil, ou para validar algo que a empresa ainda não validou. Então, eu vou buscar um investimento para ver se o meu sonho vai dar certo, né? E, na verdade, o investimento ele também é um momento para você crescer, para você potencializar algo que você já validou, para você expandir algo que você já vem tracionando ali muito bem. Porque quando você pega um investimento com intenções erradas também, isso tende a dar muito errado no meio do caminho. Exatamente. E você fica igualmente preso ali dentro de uma empresa que você mapeou errado e você trouxe outras pessoas para o jogo que você não vai conseguir bancar. Exatamente. E você traz uma coisa muito interessante quando você fala dessa diferença do VC para o M&A. A principal diferença é justamente essa. O VC, ele tem tempo para ele sair, ele já sabe que ele não vai ficar muito tempo. Então, ele quer ajudar o máximo que ele pode com menos tempo para que alguém compre a ideia que ele comprou, ele ganhe um pedaço e a empresa que, né, foi ali a ponte que o levou até esse próximo, seja também tão agregadora como ele foi. O VC, então, ele vai ter sempre essa característica de mutação. Então, sempre vai mudar de mão aquele percentual de equity, mas ter a sorte de o próximo VC que está entrando, se ele vai diluir 100% a primeira ou a segunda rodada, ou se a gente vai criando um pool de VCs. Uhum. O M&A ele é um pouco diferente no sentido de pessoas que fazem M&A, empresas que fazem M&A com M&A, eles não estão comprando para o negócio valorar e ser vendável para o mercado, mas para o grupo como um todo ter um ganho sistêmico. Essa é a principal diferença de captar VCs, que vai ser sempre venda de percentual, trazendo, e o M&A. O M&A você não vai fazer tantos M&As na vida. Você vai fazer 1 ou 2 até você ou ir para um IPO, ou você fazer a saída integral da empresa. E Rafa, na sua trajetória de tudo que vocês já operacionalizaram ali de M&A, o que você percebe que às vezes é a maior falha? Você já comentou algumas, mas qual que você acha que é a pior falha, talvez, né? Que alguém possa tomar tanto do lado do comprador quanto do lado do vendedor, né? Num jargão mais simples. A falha do comprador naturalmente, o comprador tende a trazer mais frieza para o número daquilo que ele está comprando. Indiferente se for uma empresa, indiferente se for algo, isso é natural. Uhum. Você, na cadeira de compradora, você tende, de forma natural, a depreciar meu negócio. Você, na cadeira de vendedora, tende a florear mais o seu negócio. Uhum. Para ambos os casos, o fator emoção ele é muito danoso. Porque a gente que criou um negócio do zero, ninguém viu quantas noites que a gente não dormiu. E aí você começa a querer levar aquilo para o negócio, só que não vai pegar dessa forma um valuation maior. A gente tem que trazer outros elementos que comprovem com muita racionalidade, muita postura e profissionalismo que, sem razão, sem emoção, a razão consegue me entregar aquele resultado. E, infelizmente, é dessa forma que o mercado vai ver. Por mais que a gente tente, né, não misturar, a gente está junto do CPF ao CNPJ, são elementos únicos. Então, esse é o primeiro ponto. Então, você acha que é nessa linha tênue que geralmente acontecem as principais falhas, né? As principais falhas, porque a pessoa leva para o pessoal, mas o meu negócio vale 20, ele está querendo me oferecer 12. Uhum. Gente, vamos negociar, estamos fazendo um negócio. A gente está aqui para isso. Por que você acha que vale 12? Eu acho que vale 20 com base nisso. Ao invés de vender 10%, então, por 12, deixa eu te vender 5. Eu estou abrindo mão, porque eu quero você comigo. Então, eu vou te vender 5, mas esses outros 5% aqui a gente deixa para daqui a um ano, já previsto. Se eu te entregar isso e isso, você me paga os 20? Isso é uma negociação. O que as pessoas fazem? Não, você viu? Não estão vendo valor no nosso negócio. Então, esse fato emocional ele é algo que prejudica muito esse ímpeto para a gente, que é o intermediário, para a gente que tem as duas pontas como cliente. Porque o nosso foco é um negócio. Eu não posso trabalhar para as sócias e eu não posso trabalhar para o fundo porque eu vou ser parcial. Aí eu vou me tornar mais potente de um dos lados. Ou eu vou ficar fria como compradora ou eu vou ficar muito emocionada como vendedora. Então, é trazer essa razão, entender um negócio tem potencial, mas eu entendi seu ponto de vista, faz todo sentido, o juros está caríssimo, então realmente vai ter que ter uma queda de valuation, mas agora vamos ser estratégicos. Então, ao invés de vender 10, a gente vende fatiado para que eu também não perca
perca posicionamento de equity nessa minha rodada que está sendo estruturada. Desafiador isso, hein, de vocês enquanto intermediários. Totalmente, porque são fatores que a gente não controla. E infinitas variáveis, né? Nossa, a gente tem caso de no dia que vai vender a empresa, sonha com a esposa já tinha falecido e recebeu uma mensagem que não era para vender. E aí o comprador já investiu muito em diligência, o comprador já investiu muito em todo aquele investimento de tempo. Processo, né? E aí são coisas que você não controla. A gente está vendendo empresa, vem uma pandemia. A gente assinar o contrato de uma empresa 15 dias depois e, de repente, o mundo é fechado. Eu ia fazer essa pergunta para vocês, porque o mercado muda todos os dias, né? Isso impacta constantemente e vocês têm que lidar com uma volatilidade de variáveis incontroláveis o tempo inteiro em negociações de meses que vocês ficam ali, né? Investindo, e tudo muda todo o tempo, né? Tudo muda todo o tempo, as intenções mudam. Por isso que a gente nunca menospreza a origem, porque algo que nunca vai mudar é a origem. Se você manifesta que qual o motivo, né, do seu processo de M&A, é sempre nesse ponto que a gente tem que voltar, para você lembrar que por que a gente vai brigar por causa disso, se esse daqui é a origem. A origem é o cansaço, a aposentadoria ou se posicionar melhor no mercado. Ele está te dando um posicionamento de mercado. Volta na origem, que a resposta sempre está na origem. E é muito importante a gente ter esse conhecimento até mais íntimo, né, a gente olhar para o nosso momento antes de querer que a empresa passe por isso, porque senão não consegue passar por um processo desse. É árduo, é chato, vai, volta, por fim você fala, mas eu tenho que te falar o quê de novo? Qual a parte? E chega um momento que é uma entrega muito grande. E vocês sentem facilidade de entrar na empresa? Porque eu acho que talvez para o comprador seja mais fácil de deixar com clareza as intenções, né? Mas e para o... Acabou nosso tempo? Aqui, 5 minutos. Mas e para quem está vendendo do outro lado? Vocês sentem facilidade de entrar no íntimo ali dos fundadores, das fundadoras? Como é isso? Isso é muito importante porque uma essência de valuation, o que ele entende? O seu histórico, nada melhor do que contar o seu potencial com base naquilo que você já entregou. Então, a Radar Fit é foda. Saiu de um faturamento de 1 para 10 em um ano. Poxa, cresceram 10 vezes em um ano. E estão conseguindo manter isso. Por isso que é uma análise de no mínimo 3, para você entender se foi um elemento atípico ou se existe uma constância naquele crescimento. Então, primeira coisa, a gente entende o que passou, para eu poder até metrificar o quão boa ou o quão bom está ali a gestão da empresa e a parte operacional dela. Agora eu venho para um fator que ninguém vai controlar, que é o mercado. Agora eu quero entender quanto que essas pessoas estão consumindo produtos de saúde, quanto que essas pessoas estão aptas a consumir mais tecnologia, consumir mais informação de saúde através da tecnologia, o quanto que isso vai impactar, qual que é o percentual de crescimento, qual que é o nível de aumento que esse mercado tende a ter. E o mercado vai ser como qualquer empresa, ou pode ser um crescimento exponencial, um crescimento linear, ou alguns mercados que já estão ali em regressão devido até à própria origem, né, até o próprio mercado. Então, o nosso segundo pilar é sempre o seu mercado, para que eu consiga agora justificar o seu futuro. Para a gente trazer o futuro de uma empresa dentro de um valuation, eu preciso de 2 coisas agora. Olhar para o seu histórico e falar assim, vocês têm uma média de crescimento real de 18%. Não adianta querer projetar 30 elementos externos, né, ou elementos muito atípicos no sentido de, conseguimos um contrato, aí a gente vai crescer 30, tá aqui algo que a gente consiga comprovar. Mas, em linhas gerais, criar o futuro é algo muito difícil. Então, é com base nesse olhar agora dos sócios, qual que é a visão estratégica que vocês estão desenhando? Onde que a Radar Fit vai chegar em 2027, em 2028? Onde que vocês vão colocar novos produtos? O roadmap de vocês está construído de qual maneira? Porque essa essência traduzida ao que o mercado mostra é o que eu vou traduzir em números. Então, eu consigo fazer com que isso vire números, tendo a visão que vocês têm, balizada agora no potencial de mercado. E aí você começa a questionar muito o empreendedor, se ele não está muito emocionado, se ele não está muito otimista, que é uma natureza nossa de empreendedor ser otimista. E existe essa facilidade de passar por cima dessa camada dos empreendedores? Existe, porque o histórico é o nosso balizador. Entendi. Vocês usam números para ir quebrando ou alinhando expectativas ali, né? Exatamente, porque tudo é muito racional. Não adianta eu colocar gasolina
na sua emoção. Fala assim, não, Jade, é o melhor negócio do mundo, sendo que eu sei como que o mercado vai te tratar. Então, o nosso papel é justamente esse, ir mostrando os seus pontos positivos, oportunidades, tudo de bom que foi criado, e, ao mesmo tempo, a gente trazer essa clareza. Essa parte aqui, ó, é algo que a gente precisa ter atenção. O mercado pode criticar esse elemento da gestão. Isso pode ser visto como um risco. Eu, particularmente, iria confiar muito mais com o terceiro no meio do que a própria empresa, né, que tivesse interesse ali de comprar um negócio falando esse número, é aquele, porque eu acho que o papel de vocês intermediando e fazendo o negócio acontecer, ele é crucial do que uma empresa negociar direto com a outra, né? E você concorda que você vai perder o seu maior recurso, que é o tempo. Você tem que ter tempo de conversar com o mercado, treinar a sua equipe, gestão, ver se os produtos estão saindo como a sua equipe está vendendo, acompanhar os KPIs, acompanhar a métrica. Aí eu vou te falar, Jade, agora é um processo de 1 ano que você vai ficar. Vai e volta, te pede a documentação A, você entrega, te pede a B, não é satisfatória, te pede a C, você quer mandar o fundo ir à merda e não pode porque está caminhando no ritmo moroso de um M&A. E isso a gente consegue trazendo. Agora é hora de botar energia. Jade, agora tem que controlar a ansiedade, agora tem que esperar 3 meses aqui que vai enrolar isso daqui a pouco volta. Isso é muito importante porque o empreendedor tem que focar no negócio dele. Quanto mais alto ele passar aquela previsão, aquela venda para o mercado, melhor vai ser o valuation dele na consequência. Ele tira o foco, perde venda, perde equipe, e mas eu estou contando que vai ser esse M&A, vai demorar 1 ano, e se não sair, aparece uma outra pandemia no meio do caminho. Cara, que aula, Rafa, que aula. Mas é complexo, mas ao mesmo tempo é o que muda as empresas de nível, é o que muda o empresário de status quo mesmo, como empresário mesmo que já passou por essa mudança, vai se unir a um grupo maior, mas agora entender que isso também requer musculatura, tanto da empresa quanto do sócio que está ali por trás. Que aula, olha, no meio do nosso caminho eu vou ligar para você e falar, Rafa... Porque isso é muito importante para que a gente tenha mais consciência, para que a gente passe por um processo com menos dor. É um processo, né, para todo crescimento tem que ter a dor. Vai doer, mas você vai sair muito maior quando o M&A é bem feito. Aí você cresce ali 5 vezes, você muda de proporção, se bem feito. Se não, é problema. Aí você está trazendo um problema para dentro do CNPJ, depois que casou, é um problema para separar, até explicar que não era aquilo que ele comprou, a expectativa não estava alinhada da forma correta. Aí são os casos, né, que... são as cisões, são os desconfortos ali de um casamento não tão pensado. Mas que eu imagino que vocês também conseguem trabalhar muito bem isso no meio do caminho, né? Para evitar ao máximo esse tipo de risco. Ir blindando e ir testando. E esse é o M&A. Testa, blinda, avalia, propõe, testa, volta, aceita, vai. E chega um momento que as partes aceitam. Olha... Gostou, Jade? Amei esse papo. Nunca aprendi tanto quanto nessa mesa aqui, viu, gente? Nunca aprendi. A gente veio conhecer a Radar Fit, mas é muito importante que os empreendedores saibam cada vez mais. Porque é a virada de jogo. É um processo complexo e é um processo que você precisa de ajuda de quem tem know-how. Com toda certeza, isso aqui, inclusive, foi a validação, esse aprendizado que eu tive aqui com você, de que realmente você precisa ter um aliado do seu lado. Exato. Ainda que seja um aliado para o negócio, né? Para o negócio crescer e tomar a melhor decisão. E todo mundo ganha. Quem está colocando dinheiro e quem está cedendo percentual para receber aquilo. Então, são variáveis que, bem alinhadas, é sucesso. Sensacional. Jade, para a gente finalizar, queria que você trouxesse uma mensagem para esses empreendedores que estão em um processo como o que você passou, várias rodadas de investimento, estão se preparando para outros movimentos. O que você mais traz desse aprendizado, dessas rodadas externas? Eu acho que um principal aprendizado que eu tive junto com as minhas sócias é que ninguém consegue enxergar o nosso sonho, consequentemente o nosso negócio, através dos nossos olhos. Então, eu acho que quanto mais maturidade e consciência você vai tomando do caminho que você quer e dos desafios que você está disposto a superar, maior a chance de você minimizar riscos e se frustrar no meio do caminho. Então, acho que é sempre focar em não desistir, e não desistir não porque você não se sente capaz, né? Mas não desistir porque você entende que existe um sonho ali que você vislumbra no futuro e que ainda que outras pessoas não consigam enxergar,
enxergar a mesma visão que você enxerga, que isso não diminui, né, o potencial dos resultados que você vai alcançar no meio do caminho. Excelente, isso é muito importante mesmo. A consistência, a constância, a persistência é uma das chaves para o sucesso, que são várias, né? É uma das. Jade, Obrigada, muito obrigado Rafa. pelo seu tempo, obrigado por ter aberto tantos elementos importantes, tantos tropeços que eu acho que são mais rico em um empreendedor compartilhar, porque de histórias boas e legais a gente vê a todo tempo, mas quando a gente pega a raiz, a essência, como minimizar aquele risco através desse controle emocional que é a persistência, saber que deu errado, assumir e vai para frente de novo, é sem dúvida nenhuma o maior ganho que a gente pode ter. Obrigado pelo seu tempo, parabéns pela jornada, por ser uma mulher empreendedora que tem trazido aí muita coisa boa para o mercado e pela Radar Fit como um todo, que está trazendo mais saúde para as pessoas. Rafa, eu que agradeço por esse papo delicioso, de muito aprendizado e por esse convite de poder expor um pouco daquilo que a gente vem vivendo no dia a dia, compartilhando com você, que é, de novo, né, alguém que a gente admira muito e que a gente vem vendo o sucesso que vocês vêm tendo diariamente, que a gente sabe que é um desafio atrás do outro que vocês estão superando. Exatamente. Mas ótimo, Jade. Muito obrigado. Pessoal, até o próximo episódio do ByCast.